Transformadas Shalom, preciosas. Vem pra mesa, porque tem um banquete. Aleluia! E nós esse mês estamos em festa, celebrando mais um aniversário do Ministério Transformadas. Então eu te convido para chegar, compartilhar, colocar nas suas redes que estamos aqui ao vivo, ao vivaço com essa live poderosa, e vai ter uma palavra de Deus pro seu coração, testemunho abençoado. Então já vem chegando, vem compartilhando, já vou botar aqui nos meus grupos que já estamos online. Clica aqui no aviãozinho, coloca lá no grupo das amigas, no grupo da família. Sempre tem uma palavra de Deus pro seu coração. E esse mês nós somos gratos ao Senhor por 3 anos do Ministério Transformadas. Até aqui nos ajudou o Senhor. São 3 anos, ao mesmo tempo que é pouco tempo e é muito tempo, porque temos vivido esse tempo precioso intensamente. Essa transformação tem vindo de forma tão intensa nas nossas vidas que às vezes não há palavras para a gente descrever tudo que nós temos vivido, sabe? Ainda teremos oportunidades de trazer meninas para poder compartilhar como tem sido esse momento. Se você voltar a algumas lives, esteve aqui já conosco a 01, estará novamente, estará sempre por aqui. E a gente sempre vai compartilhar nossas experiências, a parte do ministerial, eclesiástica, para tocar no seu coração, para te instruir. Esse ministério tem base na palavra, mas a gente tem várias vertentes, tem a vertente de oração, tem a vertente do discipulado, da palavra, do nosso dia a dia, trabalhando no corpo, na alma, no espírito, a importância de se cuidar, de se tratar, de ir ao médico, nossa parte social. Então, o Ministério Transformadas não fica preso apenas aqui a live. Há muita coisa por trás, todo o atendimento que a gente faz diariamente. Eu tô desde 6h pouca da manhã, fazendo atendimento. E glória a Deus por isso, pela oportunidade, pela confiança que vocês estão nos dando de entrar aí na sua casa, de estar participando da sua vida, poder somar de alguma forma. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E enquanto você vai aí compartilhando, nós vamos orar, amém? Senhor Deus e Pai, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui na Tua presença. Obrigada por mais uma live que o Senhor tem nos proporcionado. A Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo louvor. Queremos, Senhor, entregar, Senhor, a Tua serva André, que vai estar trazendo, Senhor, uma palavra, um testemunho vindo da Tua parte. Toma a Tua filha, abençoa com toda a sorte de bênçãos, prosperidade, graça. Obrigada pelo sim dela, obrigada pela oportunidade que o Senhor nos fez de nós nos conectarmos em Ti, Senhor, para juntamente compartilhar o que Deus tem feito na nossa vida. Senhor, multiplica, prospera, que haja abundância da vida da Tua serva, tudo que ela colocar a mão possa prosperar. Senhor, toma cada um que está assistindo essa live, que irá assistir, joga por terra todo impedimento, toda barreira, toda dificuldade. Toma o Wi-Fi, dados móveis, em nome de Jesus, Senhor, ministra a Tua palavra, venha ao Teu reino, seja feita a Tua vontade neste lugar. Brada com poder e glória, joga por terra todo impedimento, toda barreira, toda amarração, joga por terra no poder do nome de Jesus, e que nós possamos desfrutar, Senhor, do banquete que o Senhor tem preparado para nós, no poder do nome de Jesus. Se assente conosco nesta mesa, Senhor, e que nós possamos desfrutar desse banquete maravilhoso que o Senhor já tem para nós. Muito obrigada por essa oportunidade, em nome de Jesus, amém, amém. Vem chegando, vem compartilhando. Vou botar aqui no grupo que nós já estamos online. Glória a Deus. Quero saudar algumas irmãs que já estão por aqui. Nossa 01, Raquelzinha já está por aqui. Manuela, Shalom. Irmã Janete, que alegria. Mulher de Deus, com a voz poderosa também. Glória a Deus, estamos aqui com a nossa irmã Andréia. Eu já vou chamar ela, que nós vamos aproveitar cada minuto. Esta varoa estará conosco aqui. Amém? Louvado seja Deus, por glória. E quero falar com vocês, né? Enquanto
A irmã entra aqui dia 11 de julho. 11 de julho é o nosso encontro. Então, espero você me transformar em secreto. Amém! Shalom, irmã Andréia, que alegria tê-la aqui conosco. Seja muito bem-vinda. Muito prazer estar com você. Nós nos conhecemos através da maratona e como a gente não sabia que conhecia ela, porque ela é bem conhecida, tem uma história assim de fé, de confiança, um testemunho poderoso. Eu sei que você já ouviu falar sobre ela ou sobre a filha dela. Então ela está aqui para compartilhar o que Deus ministrar no coração dela. Fique à vontade. A paz do Senhor, eu que agradeço por esse convite, eu agradeço por poder, nessa noite, né, estar falando aos corações de muitas pessoas, poder entrar na casa de muitas pessoas é uma responsabilidade muito grande. Poder falar daquilo que o Senhor tem feito, não só na minha, mas na vida de muitas pessoas, né? Saber que a gente tem um Deus que cuida da gente, sabe? Que cuida de cada detalhe, né? Mesmo quando a gente acha que não vai conseguir, que não tem mais jeito, não tem mais condições, Deus vem, Ele segura na nossa mão e Ele fala, vai, apenas confia, porque eu sou contigo. E isso não tem preço, isso é gratificante. Eu fico muito feliz por poder estar aqui nessa noite e poder compartilhar tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida. Amém, irmã. Então, se apresente, conte um pouquinho da sua história, do testemunho e também do agora, né? Que Deus tem feito coisas lindas na sua vida, como ministra de louvor, mas quem conhece um pouco da história para relembrar, né? Tem gente que conhece a sua história, mas não sabe quem você é. É verdade. Eu sou Andréia Tavares, eu sou mãe de 4 meninas lindas, né? Que aprova o Senhor me dá para cuidar, para amar. E eu hoje faço parte do ministério lá da igreja da Fernanda Brum, né? Da IPAM. Graças a Deus eu pude me encontrar nesse lugar, né? E hoje poder fazer a diferença. E para quem não me conhece, eu sou uma das mães das crianças que foram alvejadas, né? Naquele massacre de Realengo. A minha filha, ela foi uma das vítimas, né? Ela foi uma das sobreviventes, porque graças a Deus, aprove Deus que ela não morresse, mas que ela ficasse aqui, para que hoje a gente possa dar testemunho daquilo que o Senhor tem feito e daquilo que muito mais ainda o Senhor tem para fazer, porque eu creio dessa forma. Mas antes da gente entrar nesse testemunho, tem uma passagem na Bíblia que eu gosto muito e que foi e é até hoje, né? É o meu porto seguro, em quem eu, quando me deparo com essa palavra, eu penso, como Deus ele cuida da gente, né? Que até ali ele diz que nós precisamos ser fortes. E essa palavra, ela fica em Salmos 31, versículo 24, que diz assim: Sede forte e revigora-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. A gente espera tanta coisa. A gente busca tanta coisa. A gente quer tanta coisa, mas ali Deus ele fala que é para a gente ser forte, né? Ele fala que é para a gente ter fé, que Ele é Deus, que Ele pode todas as coisas. Eu me agarrei muito nessa palavra. E quando ele fala sede fortes, é porque ele sabe o quanto a gente é capaz de ser forte, mesmo diante das dificuldades, das adversidades, né? E que nada vai atrapalhar a nossa comunhão com Deus. Nada pode tirar a nossa fé. A nossa fé ela tem que estar ali, inabalável. Não importa aquilo que venha. Quando eu me deparo com tudo aquilo que eu vivi,
e que foi muito forte. E eu sei que se a gente não tem Jesus, a gente não consegue, a gente acaba desabando, a gente acaba não aguentando e acaba não suportando viver tamanha dor, né? Porque a gente pensa, nossa, Deus me permitiu gerar, Deus me permitiu ter filhos para hoje acontecer isso. Muita gente, muitas das vezes, até se questiona, né? Eu nunca me questionei, porque eu sempre soube o propósito de Deus. Então, eu sempre pensei, se Deus permitiu, Ele também vai dar condições de caminhar, de viver o propósito, de suportar todas as lutas. Então, eu sempre vivi muito assim, de fé em fé, sabe? Uma palavra, ela nunca foi capaz de me abater, de me permitir cair por conta de uma palavra. Muito pelo contrário. Eu tiro daquilo ali uma força tão grande e eu falo, eu vou conseguir, porque eu posso. Essa palavra, ela não vai me derrubar. Então eu penso, se Jesus passou por tudo que ele passou, a gente não passa nem um terço daquilo que ele passou. Se ele suportou, ele diz também na palavra dele que nós somos capazes de suportar. Então eu vou até o fim. Enquanto eu tiver vida, enquanto houver vida em mim, enquanto tiver 1% de chance, eu vou lutar. Porque ele é quem me capacita. Então, eu vou sempre em frente. No dia 7 de abril de 2011, a minha filha, ela acordou atrasada. Ela não queria ir para a escola. Ela não queria, porque ela gosta de chegar sempre gostou de chegar na escola cedo, então ela não. E é tipo assim, ela levantava, ela perdia sempre um tempo de aula, porque ela ia lá na minha mãe tomar café com a minha mãe e com meu pai. Então ela sempre perdia um tempo de aula. Nesse dia ela acordou atrasada e não foi nem na minha mãe. Ela foi direto para a escola. E antes de eu entrar em todo esse testemunho, eu quero enfatizar sobre o azeite que a gente pega na igreja, sabe? Que às vezes as pessoas não dão muita importância, sabe? Mas eu, naquela época, eu trabalhava com a minha irmã vendia quentinha, eu trabalhava com a minha irmã, e à tarde eu ainda ia para a feira trabalhar. Então eu cheguei em casa muito cansada no dia 6 de abril. E eu já era da igreja, mas eu não era convertida. Eu vivi 17 anos dentro de uma igreja, apenas esquentando o banco da igreja. Mas foram 17 anos ali dentro. E eu gostava de pegar o azeite da igreja, que eu gostava toda noite antes de dormir, ungir a cabeça das minhas filhas e ungir toda a minha casa, inclusive o meu portão de entrada. Toda noite eu fazia isso. No dia 6, eu cheguei em casa tão cansada. E tarde, eu só pedi para todo mundo tomar banho, que eu queria deitar, eu queria dormir, eu estava muito cansada. Eu não ungi ninguém. A minha filha, que naquela época era a mais nova, ela tinha 7 anos, ela virou para mim e ela falou, mamãe, você não vai passar o óleo na nossa cabeça, não? Você não vai ungir? Eu falei, ai, hoje eu não vou, estou muito cansada, eu não estou me aguentando. E ela, com 7 anos, pegou aquele azeite, isso ficou muito marcado. Ela pegou aquele azeite, ela foi ungir a cabeça de todo mundo. Quando ela chegou na cabeça da Tayane, as palavras da Tayane para ela foi: Tainara, deixa de ser chata, eu acabei de tomar banho, vou ficar fedendo com esse azeite. E a Tainara respondeu a ela: eu não sou chata. E esse azeite é para Deus te abençoar e te livrar de todo mal. Apenas 7 anos. 7 anos. Aí a gente pensa,
Por que eu vou levar um azeite? Por que eu vou ungir? Por que eu vou fazer isso? Eu entendo que nós precisamos ser espelho, porque os nossos filhos nos olham como espelho. Ela via aquilo dali toda noite. E um dia que eu não consegui, porque eu estava muito cansada, ela foi lá e fez. Deus não deixou que não fizesse. Ele permitiu que fizesse. Ele permitiu que a unção chegasse. A unção chegou. Tayane levantou para ir para a igreja, para ir para a escola atrasada. Não queria ir. Mas ela foi porque o meu dever de mãe é colocá-la na escola. Esse é o meu dever de mãe. E eu falei, você vai, mesmo que você chegue atrasada, você vai. E ela foi. Chegou lá, estava no segundo tempo de aula, era educação física. Ela subiu para a sala e já estava terminando aquele tempo, né, de educação física, e as crianças subiram. Aí ela subiu. Quando ela chegou na sala de aula, só deu tempo, né, das crianças sentarem, se acomodarem e tudo mais. E ela já foi logo alvejada pelo primeiro tiro. E o primeiro tiro, ele foi para onde? Ele foi para a cabeça. Mas a cabeça dela estava ungida. Então não pegou na cabeça dela. Não pegou. Ela botou a mão na frente, pegou no braço. E ela escuta Deus falar com ela, se finge de morta, porque você não vai morrer. A Tayane tinha acabado de ser batizada nas águas. E ela ouviu Deus falar com ela e ela se fingiu de morta. E ele foi atirando, as crianças caindo em cima dela, massa cefálica caindo em cima dela. E conforme ele foi atirando, quando ele voltou, ele esbarrou nas pernas dela, porque as pernas dela estavam esticadas, ela abriu os olhos. Quando ela abriu os olhos, ele olhou para ela e disse, nossa, tão bonitinha, não morreu ainda? Vai morrer agora. Deu mais 3 tiros nela. Tudo para a cabeça. Mas nenhum dos tiros pegou na cabeça dela. Os tiros desceram, porque a cabeça dela estava ungida. A cabeça estava ungida. Então, nenhum dos tiros pegou na cabeça dela. E ela se fingiu de morta novamente, porque Deus fala com ela, se finge de morta, você não vai morrer. E ali ela se fingiu de morta, não abriu mais os olhos. Ali ela continuou com os olhos fechados, até que chegasse ajuda, e todas as crianças levando um tiro na cabeça. As crianças estavam falecendo, porque levava tudo tiro na cabeça. E aí eu me lembro que quando eu cheguei na escola, a Tayane já não estava mais. Ela já tinha ido para o hospital, para o Albert. E quando eu cheguei no Albert, já tinha uma sala para todos os pais e familiares, com todas as autoridades lá. E eles pediam, senta que a gente vai dar a notícia das crianças que faleceram. E eu não quis sentar, eu quis ficar em pé, porque eu já tinha uma certeza dentro de mim que a minha filha, ela não tá. Então aquela certeza já estava dentro de mim, minha filha não morreu. E aí eu falei, eu não vou sentar. E o prefeito disse naquela época, senta, porque a sua filha faleceu. Eu falei, não, eu não vou sentar. A minha filha jamais, ela não faleceu. E eu saí daquela sala sem conhecer o hospital. Foi a primeira vez que eu tinha entrado naquele hospital. Eu não conhecia o hospital. E eu simplesmente, eu fui direcionada ao centro cirúrgico sem conhecer. Porque Deus, ele faz isso. Deus, ele nos leva a caminhos que a gente nem conhece, mas que ele conhece. Ele sabe qual é o melhor caminho que devemos seguir. E naquele momento,
era o centro cirúrgico. E eu cheguei no centro cirúrgico, eu só me ajoelhei. A única coisa que eu consegui fazer quando cheguei no centro cirúrgico, na porta, foi me ajoelhar e comecei a orar, a falar com Deus. E eu lembro que veio o segurança e disse: a senhora não pode ficar aqui, mas eu daqui também não saio. A minha filha está aí dentro e eu não vou sair daqui. Ninguém vai me tirar daqui. Aí ele falou: tá bom, senhora, fica aí. Me deixou ficar ali, eu continuei orando. Nisso, a minha irmã me ligou. Você tá onde? Eu falei: eu tô no hospital. Eu tô na porta do centro cirúrgico. Aí ela falou que ela tinha uma amiga que a minha irmã naquela época era técnica de enfermagem e que trabalhava lá no centro cirúrgico. Para você ver como Deus ele faz tudo certinho. E aí a minha irmã já tinha falado com essa moça. Quando a moça saiu, pelas características, eu já sabia mais ou menos quem era, mas ela perguntou o nome. Aí eu falei que era eu. E eu só disse para ela que a minha filha estava lá dentro. A minha filha está aí dentro. Ela não morreu. Ela está aí dentro. E ela me perguntou qual é o nome da sua filha e as características dela, porque está cheio de roupa aqui. Eu vou pegar as roupas e a senhora vê qual é a roupa da sua filha, se você conhecer. Ela veio com um saco. Naquele saco estava um tênis e estava uma roupa. Eu só conheci o tênis porque eu tinha acabado de dar aquele tênis para ela, que ela queria um All-Star. Então eu tinha acabado de comprar aquele All-Star para ela, branquinho. Estava todo cheio de sangue. E eu falei: é da minha filha. Foi quando ela falou: sua filha acabou de fazer uma cirurgia e vai passar por aqui porque ela vai ser transferida para outro hospital. Aí eu falei: tá bom, vou ficar aqui esperando. E ali eu fiquei esperando. Quando a Tayane saiu, a primeira palavra da Tayane para mim foi: mãe, eu te amo. E eu disse para ela: eu também te amo. Não precisa falar, você acabou de fazer uma cirurgia agora. Tá todo mundo lá fora te esperando, porque a Tayane era atleta, ela fazia salto em distância e era velocista. E o primeiro salto dela que ela deu foi 3,62 metros. Foi o primeiro salto dela. Ela já ia competir. E eu disse para ela: tá todo mundo do atletismo lá fora te esperando. De fato estavam. O professor, os alunos, estava todo mundo lá fora. Eu falei: tá todo mundo lá fora te esperando. Ela: mãe, eu não vou poder mais competir. Até então eu não sabia o porquê. E eu falei: você vai, não importa como, mas você vai competir. Aí ela: mãe, eu não vou poder mais competir. Aí eu falei: por quê? A ela: porque eu não tô sentindo mais as minhas pernas. Ali eu só fiquei quietinha, falando com Deus. E o médico veio falar comigo que uma das balas queimou a medula dela, né? Passou e queimou a medula dela. E que ela estava sendo transferida para Saracuruna, porque lá em Saracuruna eles conseguiam ver melhor tudo aquilo que ela precisava, né? E eu falei: tá bom. E ela foi transferida para lá. Aí eu fui logo depois para Saracuruna. Quando cheguei em Saracuruna, ela já estava também no centro cirúrgico. Ela já tinha acabado de fazer uma cirurgia, foi fazer outra. E aí o médico, quando veio falar comigo, ele veio e falou que ela realmente, a bala tinha queimado a medula dela, né? E que ela ia ter alguns problemas devido a bala ter queimado a medula dela, que ela não ia conseguir andar mais. E aí Tayane foi para o quarto, Tayane ainda ficou no CTI, durante muito tempo, foram mais de um mês no CTI, porque nós ficamos no hospital 3 meses. 3 meses. E eu fiquei lá com ela esse tempo todo. E aí, quando eu estava no CTI, Tayane, nessa melhora, piora, melhora, piora. Aí ela fez mais uma cirurgia. E aí o Ronaldinho foi visitá-la. Ela estava muito alegre, animada. Quando ele foi embora,
ela começou a passar mal. Aí teve que fazer outra cirurgia. Aí fez outra cirurgia. Saiu do centro cirúrgico, tudo bem, voltou para o CTI. Uma semana depois, a Tayane passou mal de novo. Mas aí o médico já veio para me dizer que não tinha mais o que fazer com ela, né? Porque ela estava com uma infecção generalizada, já tinha tomado todo o corpo dela e não tinha mais o que fazer com ela. Era só esperar a morte chegar. Eu lutei muito ali, eu briguei, sabe? Para que a minha filha pudesse ter vida, porque Deus, ele falou, eu vou te conduzir. Você só vai fazer aquilo que eu vou te mandar. Porque os planos que eu tenho para a vida dela é de vida e não de morte. E ali Deus me conduziu, ali Deus me orientou como eu deveria falar, como eu deveria me portar. E sempre com muita atitude. Respeitosa, mas sempre com muita atitude. E assim eu fiz. E quando o médico disse assim, olha, não tem mais o que fazer com a sua filha, ela vai morrer hoje. Avisa aos seus familiares, se tiver alguém aqui, você pode chamar que eu falo também junto deles. E aí eu chamei, estava todo mundo, minha irmã, meu cunhado, porque Deus falou, pode chamar, porque eles vão ser sua testemunha. E eu falei, tá bom, pai. Eu chamei. E o médico disse, olha, eu pedi para que ela chamasse os parentes para avisar que não tem mais jeito para a filha dela. A filha dela vai morrer hoje. E eu disse para ele, a minha filha não vai morrer. Porque os planos que Deus tem para a vida dela é de vida e não de morte. E ele disse para mim, na frente dos meus familiares, eu sou o médico. E eu disse, mas existe o médico dos médicos e ele está nesse lugar. A minha filha não vai morrer. Foi quando ele falou assim, você quer que eu faça o quê? Aí eu falei, eu quero que opere a minha filha, porque vai ser a última cirurgia que ela vai fazer. Porque depois ela não vai fazer mais cirurgia nenhuma. Vai ser a última. E ele disse assim, eu quero falar com o pai. Eu falei, pode falar com o pai. Mas a mãe sou eu. Quem determina o que vai ser feito com ela ou não, sou eu. Com a permissão de Deus. O pai não vai dizer o que tem que ser feito ou não, mas eu vou chamá-lo. Aí o pai estava ali. E ele falou, eu posso... O pai já falou logo, o que ela decidir, está decidido. E eu disse para o médico, pronto, opere a minha filha. Ele disse para mim, eu vou chamar a cirurgiã pediatra. O que a cirurgiã pediatra falar é o que vai ser feito. Eu falei, não, de forma nenhuma. O que vai ser feito vai ser aquilo que eu vou falar e com a permissão de Deus. Se eu quero que opere, eu quero que opere. Mas nós vamos ter que entubar. Eu falei, não, eu não autorizo que entube a minha filha, porque ela já estava no tubo e ela saiu do tubo. Se entubar, ela vai morrer. Então, eu não autorizo que entube a minha filha. Ninguém vai encostar a mão na minha filha para entubar. A cirurgiã pediatra veio. Quando ela olhou a Tayane, a barriga da Tayane estava muito grande. Parecia que Tayane estava grávida, porque era muito pus. Era muito, muito pus. E aí ela disse para mim assim, olha, não tem mais o que fazer aqui. Eu disse, tem sim. Aí ela, mas eu não consigo fazer nada aqui, porque primeiro que ela tá com a apneia zero. Ela nem respirar, tá conseguindo respirar. Como que eu vou fazer qualquer coisa nela? Eu não posso dar uma anestesia nela, senão ela vai morrer, porque ela não vai suportar anestesia. Eu só disse para ela o seguinte, pois pode operar a minha filha e fazer o que tiver que ser feito, até sem anestesia. Porque o Deus que eu sirvo, anestesia ela. E ela só me disse assim, mãe, vai lá para fora que eu vou começar o procedimento nela aqui mesmo, no CTI. Eu falei, não,
eu vou permanecer aqui segurando na mão da minha filha e vendo todo o procedimento. Eu não vou sair daqui. Mas a Tayane estava ouvindo tudo, porque ela estava consciente. E ela fala, ela ouviu tudo, detalhe por detalhe. E ali eu fiquei, ela tá preparada? Eu falei, quem me preparou e me capacitou para esse dia foi o Senhor, senão nem aqui eu estaria. E aí ela falou, então tá bom, já vou começar o procedimento de agora e vou ter que abrir a barriga dela. Ela deu um rasgo na barriga da Tayane, que foi pus para tudo que é lado. Mas foi muito pus. Mas ao mesmo tempo que ela deu aquele rasgo na barriga da Tayane, foi um sopro, sabe? A Tayane fez assim. Eu falei, olha Deus trabalhando. Foi um alívio para ela, sabe? E ela, a doutora falou, agora nós vamos preparar ela durante 1 hora. Vamos botar um líquido na veia dela, não me lembro na época qual foi, para ela suportar a cirurgia. E daí, quando tiver terminado, a gente vai com ela para a cirurgia. Eu falei, tudo bem, mas eu vou permanecer aqui. Permaneci ali o tempo todo com ela. Mas eu já senti o agir de Deus, sabe? O tempo todo. E o médico veio de novo, falou comigo, você sabe que a sua filha vai para o centro cirúrgico, mas ela pode sair lá de dentro ou morta ou entubada. Eu disse para ele, pois ela não vai sair nem morta e nem entubada. Ela vai sair do centro cirúrgico falando, alegre e sorrindo, porque é assim que Deus a quer. E ele falou que eu era maluca. Bom, se confiar em Deus, se acreditar nas promessas do Senhor, é ser maluca, que eu continue sendo. Porque eu continuo crendo até hoje. Porque Ele pode todas as coisas. Nós não podemos nada, mas se a gente tiver fé, se a gente acreditar, tudo acontece. Com a permissão dele, se for da vontade dele, vai acontecer. Então, hoje eu procuro o quê? Entregar tudo nas mãos do Senhor. Que seja feita sempre a sua vontade. Nunca a minha, mas sempre a vontade do Senhor. Porque a gente quer muita coisa. A gente é mãe, a gente é filha, a gente é esposa, a gente é amiga. A gente quer tudo. Mas não é o nosso querer, é o querer de Deus. Nem sempre tudo que a gente quer é aquilo que Deus vai nos dar. Deus não vai dar aquilo que a gente quer. Deus vai dar aquilo que a gente precisa, de fato. E eu comecei, sabe, a trabalhar isso na minha vida. Não é sobre aquilo que eu quero, mas sobre aquilo que Deus tem para mim. É sobre aquilo que Deus tem para minha vida. É sobre aquilo que Deus quer para mim. Porque eu posso querer algo e que lá na frente não vai ser bom para mim, mas que eu acho que vai ser. Mas Deus, ele vê lá na frente. Então, antes que lá na frente não seja legal, ele já não deixa acontecer. Ele faz somente aquilo que ele sabe que vai ser bom pra gente. É mesmo que aquilo venha te doer, mas vai ser bom para você. Vai te ferir, mas também vai te fazer crescer. Vai aumentar a sua fé. Sabe? Então, às vezes, é necessário nos ferir, às vezes, é necessário que venha aquela dor avassaladora, mas que lá na frente a gente possa falar, meu Deus, eu passei por tudo isso, eu estou de pé. Pode vir o que vier, porque eu vou permanecer de pé. Então, eu me agarrei nisso. E aí, passou aquele tempo de 1 hora, eles saíram com a Tayane para ir para o centro cirúrgico. Na porta do centro cirúrgico, ele falou de novo, sabe? Ele falou de novo. Todos os meus familiares ali, ele virou e falou, ela está entrando no centro cirúrgico. Mas de antemão eu quero avisar, porque eu já avisei a mãe, vou avisar aqui na frente de vocês. Eu comecei a entender aquilo que Deus estava fazendo. Eu falei, Deus não só está me dando testemunho, mas Deus está colocando testemunhas.
sabe? Para quando eu pudesse abrir a minha boca, as pessoas falarem, eu estava lá. E realmente foi dessa forma. Porque o meu cunhado, ele fala até hoje. Nossa, a forma como você falava, a forma como você viveu tudo isso, foi assim algo inexplicável. Não dá para entender. Você chegava ali, você falava, não vai ser assim, vai ser. E da forma como você falou, aconteceu. E eu falo até hoje porque não era eu. Era Deus, porque eu não tenho condições de nada. Eu não sou capaz de nada, mas Deus, quando Ele nos capacita, a gente vai além. Quando Deus nos capacita, quando Ele nos dá uma autoridade, Ele fala somente vai. Ah, eu tô com medo. Vai com medo mesmo. Porque quem vai fazer acontecer sou eu. E aí a gente vai. E a gente vê o agir de Deus, é lindo. Não tem como a gente parar. Mesmo que esteja doendo, vamos lá. Sabe? Quando você chega na igreja, que você tem que dar um testemunho, que você tem que falar, você tá com o seu coração sangrando. Mas você tá ali, abençoando vidas, sabe? Transformando vidas, gerando vida na vida de outras pessoas. Isso não tem preço. Mesmo que você esteja sangrando, você está gerando vida na vida de outras pessoas. Às vezes as pessoas nem sabem o quanto você está ali, que você está com o seu coração dilacerado. Mas você está ali. Porque não é sobre você, é sobre Deus. Nunca vai ser sobre a gente, sempre vai ser sobre Deus. Sabe? Porque às vezes você está sangrando, mas o outro pode estar destruído e você nem sabe. E aquela palavra que você levou ali naquele momento salvou uma vida. Gerou vida na vida de outras pessoas. Sabe? Então hoje eu me importo com vidas. Vidas para mim são importantes. Sabe? Ai, nunca vai ser sobre dinheiro, nunca vai ser, eu vou cantar ali porque eu quero. Não, não, não. Eu vou dar meu testemunho ali porque não é sobre dinheiro. É sobre vidas. Sabe? É sobre um ministério que Deus confiou a você e você está ali fazendo a diferença. E sempre vai ser sobre Deus, aquilo que Deus pode fazer, aquilo que Deus é capaz de fazer, que muitas das vezes a gente desacredita, muitas das vezes a gente está tão cansado, tão sobrecarregado, e a gente fala assim, eu não quero mais, eu vou desistir, porque não está dando, o fardo está muito pesado, mas Ele nunca disse que seria leve. Porque o que Ele carregou por mim e por você, nós não seríamos capazes de carregar. Então, nós temos que fazer a nossa parte, sim, mesmo que venha doer em nós, sabe? Mesmo que a gente venha estar ali sem aguentar nada. Vai, porque Deus, Ele te sustenta. Vai, porque Deus, Ele te capacita. Se Ele permitiu que você hoje esteja passando por tudo que você está passando hoje, creia que Ele é Deus na sua vida. E Ele sabe o porquê Ele está permitindo você passar por tudo isso. Porque Ele sabe que lá na frente tem coisas maiores para a sua vida. Ele sabe que você é capaz. Ele jamais vai dar algo a você que você não seja capaz de suportar. Tudo que Ele está te dando hoje, tudo que Ele está permitindo que aconteça na sua vida hoje, é porque Ele sabe que você é capaz de suportar, de passar pela prova e dar glória a Deus por essa prova que você está passando. Porque lá na frente, a tua honra também vai ser muito grande. Porque Deus vai te honrar, sabe? Porque Ele nos honra. Ele nos honra. E Ele tem feito as coisas grandiosas na minha vida. E se Ele está fazendo na minha vida, fez, está fazendo e vai continuar fazendo, Ele também vai fazer na sua, sabe? Tayane entrou naquele centro cirúrgico. A cirurgia dela demorou 3h30. As paredes da barriga da Tayane estavam podres. Sabe o que é podre? Estava podre. Era muito pus. Muito, mas muito pus. Sabe? A Tayane estava com uma barriga enorme. Parecia que a Tayane estava grávida, quase ganhando neném. Sabe? De tanto pus que tinha na barriga dela. A Tayane estava muito inchada. Então, aos olhos humanos, você olhava aquela situação, você falava, não tem mais jeito. Mas Deus, Ele falava o tempo todo. Quem dá a vida sou eu.
Quem faz o milagre sou eu. Apenas creia e faz aquilo que eu te orientar. Eu só segui os passos de Jesus. Os mínimos detalhes, tudo que Deus falava para eu fazer, eu falava. Eu obedeci. Ser obediente é a chave para você conquistar aquilo que Deus confiou em você. É ser obediente. Ah, é fácil? Não. Olha tudo que eu vivi. O decreto foi de morte, não foi de vida. Mas eu perseverei. Eu lutei até o fim. Tayane, a cirurgia acabou. Amarraram 2 borrachões na barriga dela, porque a barriga estava podre. As paredes da barriga todas podres. Então amarraram 2 borrachões na barriga dela. A gravidade da cirurgia foi muito grande. Mas mesmo com toda essa gravidade, a Tayane saiu do centro cirúrgico falando. A Tayane saiu do centro cirúrgico igual um papagaio. Ela falava. O médico, quando chegou, que ele abriu a porta lá do centro cirúrgico para vir falar conosco, que estava minha irmã, meu cunhado, estava todo mundo ali, o médico disse assim: eu não estou entendendo até agora, porque ela está falando igual a um papagaio. Essas foram as palavras do médico, com testemunha. E eu disse: o senhor não sabe o que aconteceu? Ele: não. Eu falei: foi Deus. E outra, antes dessa cirurgia aí, eu falei assim para ele: eu posso ungir a mão do Senhor? Ele falou assim: pode, mas eu vou lavar, então vai sair. Eu disse para ele: não. A unção é do Senhor, ela vai permanecer. E outra, melhor que o Senhor fazer a cirurgia é o próprio Deus estar presente nela. E operar a minha filha. Eu fui chamada de maluca mais uma vez. Mas eu não estava nem aí. Eu estava tomada por uma fé tão grande que eu já não me importava com mais nada. Eu só me importava em ver a Tayane saindo dali falando da forma como Deus disse que ia ser. E isso aconteceu, foi real, sabe? Foi assim, algo grandioso, que é algo que eu não me canso de dizer, sabe? Porque as pessoas passam por tanta coisa e são tão desacreditadas. Eu não acredito que isso vai acontecer, que isso possa acontecer. Ah, não tem mais jeito? Tem sim. Se Deus disse para você que tem, lute por isso. Ora, creia, tenha fé, porque vai acontecer. Vai acontecer. Não importa se vão te chamar de louca, não importa o que vão dizer sobre você. Apenas confia em Deus, porque Ele pode todas as coisas. E Tayane saiu dali, do centro cirúrgico. Tayane foi para o CTI, ficou no CTI uma semana. Saiu do CTI, foi para o quarto, porque começou a melhorar, foi para o quarto. E aí eu me lembro que foi o Dia das Mães, mas a Tayane estava muito triste, também não queria falar com ninguém. E aí eu falei: olha, eu vou pedir a minha mãe para trazer as crianças para passar o Dia das Mães aqui com a gente. O médico autorizou, deixou. E aí ela foi, ficou lá comigo. Mas antes disso, dela passar o Dia das Mães comigo lá, a gente está lá, eu me lembro que quando ela saiu do centro cirúrgico, que ela foi para o quarto, a minha mãe falou assim: vai para casa, descansa um pouco, porque você está muito cansada. Você não está indo para casa, você só está ficando aqui direto no hospital. Ou vou ficar aqui com ela, vai para casa um pouco, amanhã você volta. Aí meu pai foi me buscar. Eu vim para casa com meu pai. Mas foi só o tempo de eu botar o pé na porta de casa, a minha mãe ligar para eu voltar para o hospital, minha mãe chorando muito. E aí eu voltei para o hospital, chegou lá, eu perguntei: mas o que aconteceu? E a minha mãe, pelo telefone mesmo, falou: o médico entrou aqui
E ela estava muito animada, a Tayane estava muito animada, né? Já estava no quarto, na enfermaria. Então ela estava muito animada e ela perguntou se ela ia para casa, que ela ia voltar para casa andando, que ela ia fazer fisioterapia, que ela ia voltar para casa andando. O médico, ao invés de conversar com a minha mãe, disse para ela: você vai embora para casa. Você tá pensando o quê? Você não tem sensibilidade para evacuar, você não tem sensibilidade para fazer xixi, e se você subir um degrau, é muito. Você não vai andar nunca mais. Adolescente, 13 anos, passou por tudo que passou, não quer ouvir isso. Aquilo ali acabou para ela. Aí eu cheguei no hospital, meu pai estava muito alterado, a gente foi lá na direção, falamos com o diretor do hospital. Eu só disse para o diretor o seguinte: o senhor vai lá, vai subir, vai conversar com a minha filha, porque não se fala dessa forma. Cadê o médico? Já tinham mandado o médico embora. E aí ele disse: não, o médico já foi, não está mais aqui. Eu falei: então o senhor, como diretor e médico, o senhor sobe e vai conversar com a minha filha. Até porque ela é de menor. Qualquer coisa que tiver que falar, não é com ela. É com quem está lá responsável por ela. Vocês erraram, e erraram muito. Então eu quero que o senhor vá lá e o senhor vá conversar com ela. O médico foi, conversou com ela, mas ela não queria saber. Minha mãe foi embora e na outra semana já era Dia das Mães. E aí eu falei para minha mãe: pede para o meu pai trazer as crianças, vou passar aqui com ela o Dia das Mães, e queria que as irmãs estivessem aqui com ela. Meu pai foi lá, levou, passaram a tarde toda, sendo que a Tayane não quis olhar para as irmãs, virou para a parede, ficou virada para a parede o tempo todo. E ali eu falei para ela: Tayane, eu tô aqui esse tempo todo, são quase 3 meses. Eu não tô indo para casa, eu não tô fazendo nada, eu tô ficando no hospital direto com você. Para chegar agora, você ouvir de um médico que você não vai andar nunca mais, que você não tem sensibilidade nem para isso, nem para aquilo outro, e você acreditar na palavra do médico, mas você não está acreditando naquilo que Deus tem para você. Olha o que Deus fez na sua vida. Você está viva. Olha o que você passou. E Deus está te dando uma nova oportunidade. Para agora você simplesmente entregar tudo. Você não quer comer, você não quer beber água, você não quer falar comigo. Então, tudo isso aqui é em vão? Então, você quer me dizer que Deus não está valendo de nada, é isso? Então, eu vou pegar tudo que é meu, tudo, vou juntar tudo que é meu e vou me embora com as suas irmãs. E aí sim, você fica aqui sozinha com os médicos e deixa eles falarem e fazerem o que quiserem com você, porque eu não vou mais lutar por você. Óbvio que eu não ia fazer isso, mas foi necessário ser dura dessa maneira. E aí eu saí pegando tudo. Quando eu botei a mão na porta, que ela ouviu o barulho, ela: mãe, eu vou reagir. Tô com fome, tô com sede. Ali acabou, já foi uma outra criança, sabe? Ali ela começou a comer, ela começou a beber, já começou a brincar com as irmãs. Aí dali foi tudo a maravilha. Aí depois, passou outra semana, o médico veio e disse que ela ia ser transferida dali, porque ela ia para um outro hospital para saber se ela teria que fazer alguma outra cirurgia. E eu já tinha dito que ela não ia fazer mais cirurgia nenhuma, porque ia ser a última cirurgia que ela ia fazer ali e ela já tinha feito. Aí eu só me lembro que antes da gente ir para outro hospital, a minha mãe foi lá para ficar com ela mais um pouco. E ali mesmo, naquela enfermaria que ela estava, onde o médico disse que ela não ia ter mais sensibilidade para fazer xixi, para evacuar, que ela não ia ter mais movimentos, ela começou a movimentar a rótula do joelho. E aí depois ela começou a movimentar os dedos, o dedinho do pé, e ela começou a ter movimentos.
E aí ela falou com a minha mãe, depois ela veio falar e ela foi mostrando como foi vindo os movimentos, sabe? O médico disse que ela não teria. E ela tem. O médico disse que ela não ia conseguir fazer absolutamente nada. Ora, hoje a Tayane mora sozinha. A Tayane desenhou a casa dela. A casa dela é a coisa mais linda. A Tayane tirou a habilitação. Ela dirige. A Tayane hoje é a nossa futura advogada. Fez a faculdade de Direito, terminou a faculdade, fez a prova, passou na primeira fase. Agora vem a segunda. Deus faz. A gente só precisa lutar. O médico que disse que ela não ia conseguir fazer nada. Ela mora sozinha, ela tirou a habilitação, ela faz tudo sozinha, ela vai para todos os lugares. Fez a faculdade, terminou. Inteligentíssima. Aí, às vezes, você passa por um problema e você quer desistir. Como mãe, eu posso dizer que eu tinha muitos motivos para desistir, para não querer lutar, para pensar assim, poxa, eu botei minha filha no mundo perfeito, eu botei minha filha no mundo andando, eu botei minha filha hoje está numa cadeira de rodas. Eu tinha muitos motivos para questionar, mas eu escolhi obedecer. Eu escolhi viver o propósito e ser aprovada por Deus, não pelo homem, mas ser aprovada por Deus. Eu não busco perfeição porque eu sou imperfeita. E eu nunca vou ser perfeita. Mas eu busco fazer aquilo que é certo diante de Deus, sabe? Para que eu possa chegar ali na frente e eu falar, até aqui o Senhor me ajudou, sabe? Então, isso não tem preço. Fazer a vontade de Deus, caminhar lado a lado com Deus, saber que Ele está ali o tempo todo, mesmo que as coisas não venham a dar certo, mas você saber que Deus ele está do seu lado. Porque às vezes, não deu certo, porque não tinha que dar, porque de alguma forma aquilo ali ia te prejudicar lá na frente, sabe? Às vezes você, eu tô atrasada, eu perdi o horário, eu vou chegar no trabalho atrasada. Mas quantos livramentos o Senhor não te deu até ali? Sabe? Se você se atrasou, foi porque Deus permitiu. Porque lá na frente poderia acontecer alguma coisa e Deus ele já te livrou, sabe? Então a gente não tem que reclamar porque chegou atrasado. Foi livramento de Deus. E às vezes a gente não sabe. Não que a gente vai chegar atrasado todo dia, não que a gente vá se atrasar, mas existem coisas que acontecem na nossa vida que é Deus nos livrando, sabe? Então às vezes a gente reclama por muitas coisas e não entende que o propósito de Deus é nos livrar, sabe? É não permitir que coisas venham a acontecer na nossa vida. Então, às vezes a gente reclama muito, sabe? E nem esse direito, muitas das vezes, nós temos, porque Deus ele nos honra o tempo todo, sabe? Deus ele é tão perfeito que ele faz tudo acontecer no tempo certo. Não é no nosso tempo, não é como a gente quer, mas é no tempo de Deus. E isso é gratificante, tudo foi acontecendo conforme tinha que acontecer, sabe? E hoje poder olhar a minha filha e ver o quanto ela cresceu, o quanto ela evoluiu, e eu poder olhar e falar o quanto eu aprendo com ela, não tem preço. Não tem preço. Porque a gente aprende, sabe? Às vezes a gente fala, ai meu Deus, eu não sei se eu... Não, e Deus fala, vai lá, faz. Ela chega pra mim, mãe, vai lá e faz. Às vezes você fala, eu tô com medo, e Deus fala pra você, vai lá, faz com medo. Faz com medo mesmo. Porque sou eu quem vou fazer você chegar aonde tem que chegar.
Sou eu quem vou fazer você trilhar os caminhos que você tem que trilhar. Mesmo que você tenha medo, eu sou contigo. Então a gente tem que confiar. A gente tem que crer. Porque Deus, Ele pode todas as coisas. Hoje, para a glória de Deus, eu também canto na igreja, dou testemunho, gravei meu EP. Quem quiser poder ouvir o meu EP, ele está disponível em todas as plataformas digitais, está também no YouTube. Quem quiser me seguir no Instagram, Andréa Tavares Oficial, ali vocês vão poder conhecer um pouquinho do meu trabalho. O YouTube também, Andréa Tavares Oficial, e em todas as plataformas digitais, sabe? São louvores que Deus ele compartilhou comigo de uma forma que eu sempre falo, eu gosto de cantar aquilo que eu vivo. Se não condizer com aquilo que eu vivo, eu não canto. Então são louvores lindos, sabe? Que fala daquilo que Deus tem feito, não só na minha vida, mas na vida de muitas pessoas. Fala sobre depressão, sabe? Então, são louvores mesmo que veio para impactar, sabe? A nossa vida. Você poder ouvir esse louvor e você falar, nossa, realmente, falou muito ao meu coração. Então, isso não tem preço. E eu sou muito, muito, muito grata a Deus por tudo isso. Por tudo que Deus tem feito na minha vida. E eu sei que muito mais ainda Ele tem para fazer. E você que está aí nos ouvindo, se você quiser levar o testemunho para a sua igreja, eu estou aqui, sabe, disposta. E eu falo sempre para Deus, Senhor, eis-me aqui. Eu só quero fazer a tua obra. Onde o Senhor me levar, eu irei. Sabe? Poder dividir o testemunho com toda a igreja, com todos, né, que estão ali de coração, de peito aberto para receber aquilo que Deus tem para falar ao coração de cada um de vocês. Eis-me aqui. Glória a Deus, que testemunho poderoso. Eu não canso de ouvir. Mas antes da gente finalizar, quero pedir para a irmã cantar um pouco do hino. Esse vozeirão para fora, o pessoal conhecer também um pouco do seu trabalho. Vou cantar um pedacinho assim. Senhor, venho mais uma vez pedir em oração para me curar. Não quero mais sofrer, viver em depressão. Olha, esse louvor, toda vez que eu canto, eu tenho vontade de chorar. Porque é um louvor que foi o primeiro que eu gravei. E foi um louvor que realmente ele marcou a minha vida, sabe? É um louvor que quando eu canto, as pessoas, elas chegam para mim e elas falam, eu nunca ouvi nada assim. Que hoje em dia tá tão difícil o louvor ele falar com a gente, sabe? Aqueles louvores que mais falam com a gente são os louvores de antigamente, né? E não se faz mais louvores como antigamente. Hoje em dia tá muito difícil você ouvir um louvor que realmente nos toca, que realmente fala aos nossos corações. E não só esse, mas como alguns outros, mas esse foi o que mais me impactou, porque fala sobre a minha verdade, fala sobre aquilo que eu vivo, sabe? E quando ele fala, as minhas mãos eu quero levantar, cuida do meu coração, quando eu chorar. Preciso ouvir sua voz, me impulsionando a seguir. Sei que existe uma promessa sobre mim. E existe uma promessa sobre mim, existe uma promessa sobre você, e existe uma promessa sobre as nossas vidas. Olha, vai lá, escuta esse louvor e eu tenho certeza que você vai ser impactado.
Já rachei de chorar até a maquiagem foi embora. Mas como é bom ouvir testemunhos, porque às vezes por tão pouco a gente reclama, a gente chora, a gente murmura. E quando a gente pega para ver esses testemunhos de resistência por tão pouco, né? No André, a gente vê hoje as famílias se desfazendo, as pessoas largando de mão tão fácil. Mas hoje fica a mensagem: resista, resista. Revigora-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Olha que Aleluia. bem. Olha que palavra linda, né? Que ele fala que a gente precisa ser forte. Ele fala que a gente precisa ter fé, a gente precisa confiar. É uma palavra de encorajamento, né? Então, é por isso que eu digo que essa palavra, ela fala muito ao meu coração, porque é uma palavra de encorajamento. É Deus falando para você, sede fortes, revigora-se o vosso coração. Você que espera algo do Senhor, não desista, seja forte. Continua lutando, continua perseverando, creia, tenha fé, porque o Senhor é contigo. A própria palavra dele já diz, sede fortes e revigora-se o vosso coração. Vós todos que esperais no Senhor. O que você espera no Senhor? Eu não sei, mas Deus sabe. O que você tem pedido para o Senhor? Eu não sei, mas Ele sabe. E Ele vai cumprir tudo aquilo que te prometeu. Se existe uma promessa, creia, porque vai se cumprir. Porque Deus, Ele não é homem para que minta. Ele não é. Ele é aquele que faz acontecer. Sabe? Ele jamais se arrepende. E se Ele decretou algo na sua vida, creia, porque vai acontecer. Tenha fé. E se alguém quiser fazer alguma pergunta também, pode ficar à vontade, pode fazer. Né? Porque às vezes as pessoas também querem fazer uma pergunta, né? Verdade. Aí depois, após as perguntas, eu pedi para a André fazer uma oração, né? Orando para as pessoas. Enquanto as irmãs coloquem as perguntas, alguma dúvida que tiver, né? O que me marcou muito, né, desse testemunho tão forte foi sua postura, mas eu até coloquei essa assim, né? Os pais cuidam e para cuidar, às vezes, a gente precisa ser firme. Então chegou uma hora que você precisa ser firme e Deus, né, ministra no meu coração. Filha, às vezes eu preciso ser firme com você. É verdade. Porque a gente já passou por tantos processos, agora no final, ai não quero mais saber. Não, tem que ser firme. Aleluia. Verdade. Não, a Tayane não chegou a competir na paracanoagem. Né? Ela chegou perto, mas não chegou a competir. Ela parou justamente por conta das provas da faculdade. Certo. Mais alguém quer falar aqui, fazer uma pergunta? Olha, graças a Deus, eu falo isso sempre. Em nenhum momento eu duvidei. Eu não tive tempo para duvidar, porque a gente passa por tanta coisa e foram tantas coisas que eu vivi ao mesmo tempo no hospital que eu não tive tempo, sabe? Eu não tive tempo para duvidar. E acho que se eu duvidasse, a minha filha não estaria aqui hoje. Então, isso jamais passou pela minha cabeça. Não questionei nem duvidei, apenas acreditei. Ah, obrigada, obrigada, obrigada. Fico muito feliz que você tenha gostado dos louvores. Fico muito feliz que você tenha acompanhado aí meu ministério. Amém, coisa linda. Obrigada a todos. Mais alguém? Alguém quer fazer uma pergunta? Pedir o telefone, né? Para a irmã visitar, fazer uma visita na sua igreja, no chá de mulheres, num culto. De mandar, se puder compartilhar, né? O contato para estar indo lá. O contato é o 921 98903 6959. 21 Novamente.
21 98903 6959. Então anota aí, eu já anotei. E receba essa palavra, em nome de Jesus. Se você gostou, com certeza tocou no teu coração. Compartilha essa live, envia para os grupos do WhatsApp. Estou perguntando quantos anos tem. Tayane hoje está com 28. Oh, meu Deus! Parece que foi ontem que eu estava sentada. Foi ontem. Parece que foi ontem. Vendo na televisão esse massacre. Parece que foi ontem. Né, como vocês viveram intensamente, mas a gente ali, né, acompanhando pela televisão. Eu me sinto privilegiada de hoje poder conhecer essa história de perto, conhecer essa mãe guerreira, né, não apenas pela TV, mas já conheci pessoalmente, com esse trabalho lindo, e que Deus possa abençoar cada dia seu ministério, sua casa, que você que está assistindo se inspire, coloque lá no grupo do WhatsApp, daquela amiga que está para baixo, que está triste, compartilhe essa história, né? E nossa irmã poderia estar agora murmurando, espraguejando essa pessoa que fez, né? Estava induzida pelo inimigo, fez essa coisa horrenda, mas ela optou buscar o Senhor. Ela não ficou presa, né, nessa circunstância. Então, você que quer receber uma oração para reagir, sair desse casulo que tem te aprisionado, alguém te fez mal alguém que você ama, e você entrou nesse casulo, entrou nisso aí, não consegue sair. André, ora pela tua vida, coloca uma mãozinha, coloca um eu, dá um sinal de fumaça, nós vamos orar pela sua vida destravar e você seguir. Olha como Tayane seguiu, olha como a irmã André seguiu a vida segue. Foi machucada, foram feridas, pagaram um preço, mas o Senhor honrou e elas estão de pé. Talvez se nada disso tivesse acontecido, a vida não tomaria essa proporção toda. É verdade. E Deus fez ainda muito mais. Na verdade, vou dar agora a oportunidade para a irmã, né, dar as considerações e fazer a oração, né? E eu acredito que muito mais, né, o Senhor tem para fazer, não só na minha vida, mas na vida de todos nós, né? Porque a gente serve um Deus que faz, a gente serve um Deus que pode, a gente serve um Deus que é capaz e que também nos capacita, sabe? Então eu creio sempre nisso, que se Ele nos deu uma prova, é porque nós somos capazes, né? De suportar, de viver e também de aprender, porque a gente aprende muito com a prova, né? E não tem como a gente passar por ela e não ser aprovado. Eu quero sempre ser aprovada, eu quero sempre passar por elas, mas entender que foi o Senhor quem me colocou naquela posição e que eu posso ir além, eu posso passar por ela e eu posso dar glória a Deus porque estou passando por ela, porque eu estou aprendendo. A gente aprende com a dor, a gente aprende com as lutas, a gente aprende com as dificuldades. E que bom que a gente aprende, né? Que bom que a gente passa por lutas, que bom que a gente passa por provas, que bom que a gente passa por dificuldades, porque é elas que nos ensinam. Já pensou se fosse tudo bom? Ai, é tudo às mil maravilhas, a gente não tem... O que nós vamos aprender? A gente não tem como aprender, a gente não tem como passar nada para o outro, porque a gente não viveu. A gente não sabe o que é uma luta, a gente não sabe o que é uma dificuldade, então não tem como a gente chegar ali e falar para aquela pessoa. Como você vai falar de relacionamento se você não tem um? Como você vai falar de família se você não tem uma? Sabe? Então a gente precisa viver. A gente precisa passar pelas lutas, a gente precisa passar pela prova e nada é fácil. Aquilo que vem fácil não é de Deus. Mas aquilo que te dói, aquilo que te custa lágrimas, sabe? Aquilo que te fere, pode ter certeza que esse é o caminho. Se não doer, tem alguma coisa errada. Se não te ferir, tem alguma coisa errada. Se você não chorar, tem alguma coisa errada, sabe? Então a gente precisa entender isso. A gente precisa aprender com as lutas, a gente precisa aprender com o choro, porque o choro, ele também fala muito com a gente, né?
Então, a gente vai chorar. Nós somos seres humanos. Nós vamos sofrer, nós vamos passar por muitas coisas, mas a gente vai dar glória a Deus. E é assim que tem que ser. Passa pela prova dando glória a Deus e sem murmurar. Não murmure. Simplesmente viva o teu processo, porque Deus vai te honrar. E muitas das vezes Deus ele nos honra até em silêncio, sabe? E é assim que Deus faz. Deus é tremendo, Deus é perfeito. E não tem como a gente viver sem Deus, sabe? Não tem, é vazio demais, sabe? Não faz sentido. Mas quando a gente tem Deus e a gente sabe que por mais que esteja doendo, você vai chegar lá. A vitória é sua, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, né? Abençoa os irmãos. Vamos sim. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, meu Deus, eu entrego também, Senhor, esse ministério, Pai, o qual o Senhor está fazendo coisas grandes, Pai, que é o Ministério Transformadas. Eu entrego em Tuas mãos, Senhor, que o Senhor possa fazer com que ele venha crescer, com que ele venha alcançar muitas vidas, Senhor, muitas almas, que vidas venham ser transformadas, meu Deus, através desse ministério. Pai, eu entrego em suas mãos, Senhor, todas as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, todas as pessoas que fazem parte, Senhor, desse ministério. Eu entrego em suas mãos, Senhor, as pessoas que têm participado, aquelas que gostariam de participar, mas por algum motivo não conseguiram. Senhor, eu entrego em tuas mãos. Pai, obrigada por esse tempo precioso que o Senhor nos permitiu. Obrigada, Senhor, por nos permitir dividir esse testemunho, Senhor, com muitas pessoas, Pai. Obrigada por fazer a diferença na vida de cada um de nós. Obrigada por ser conosco, Pai, que o Senhor possa abençoar todas essas vidas, meu Deus, que o Senhor venha ser conosco, que o Senhor possa nos capacitar e que possamos, Senhor, ser gratos em tudo, Pai. Que venhamos dar graças, Senhor, na dificuldade, nas lutas, Senhor, nas alegrias também, no choro, nos sorrisos, que possamos ser gratos, Senhor, nos mínimos detalhes. Pai, eu entrego tudo em suas mãos, que o Senhor possa nos capacitar para viver o novo de Deus, que o Senhor possa nos honrar, que o Senhor possa nos fortalecer e que as pessoas, meu Deus, quando pensarem que estão fracas, que o Senhor venha fortalecê-las a cada dia mais. Senhor, que o Senhor possa nos surpreender, que o Senhor possa nos capacitar, meu Deus, para coisas grandes. Pai, obrigada. Eu entrego em suas mãos, Senhor, a vida de cada uma dessas pessoas e sou grata a Ti por esse convite, Pai. E que muitos outros convites possam surgir, não só para mim, mas também para esse ministério, meu Deus, que já vem transformando, Senhor, a vida de muitas pessoas debaixo da Tua presença. Pai, obrigada por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Muito obrigada mais uma vez. Deus abençoe. Essa transformação. Comece contigo. Até a próxima live, gente. Deus abençoe. Um beijo a todos. Beijo.